Qual é o motivo energético ou espiritual das infestações de insetos? Se você está tendo infestação de insetos na sua casa, infestação de formigas, baratas, até mesmo ratos, a gente tem que entender o porquê daquilo está acontecendo. Só que esse porquê não é só o porquê físico. A gente tem que entender o porquê além do físico. Então, o motivo físico para qualquer infestação pode ser tem muita sujeira aqui, ou no caso das formigas, tem muito doce ou comida espalhada, tem buracos na parede, tem do clima, tem aonde a casa está, então a casa é no meio do mato, a casa é no meio da cidade, a casa é um apartamento, na verdade, no 20º andar. Por que eu estou tendo essa infestação de formigas aqui? No motivo físico, nas razões físicas materialistas, a gente sabe que essas são os motivos pelo qual alguém vai falar que tem uma infestação. Porém, existe um motivo além disso, que é um motivo motivador. Por isso que a gente chama disso de metafísica. A gente vai estudar metafísica, o que está além deste plano. A motivação mesmo, o que iniciou aquele processo físico a se materializar. Então, vamos supor que você pegou um resfriado, uma gripe, talvez. Então, se alguém perguntar qual é o motivo de você ter pego a gripe, você vai dizer: bem, eu saí na chuva e peguei essa gripe, ou senão eu fui numa festa e tinha pessoas gripadas e eu peguei essa gripe lá nessa festa. E voltei para casa e eu tava com frio, etc. Então, essa é a explicação. Se você for num médico, ele vai dizer que esse foi o motivo, né? O motivo foi que você saiu de noite muito frio e pegou chuva, e aí o seu sistema imunológico baixou, e aí você entrou em contato com vírus e seu corpo estava com um sistema imunológico baixo, e aí o vírus fez a festa, e aí você desenvolveu a gripe. Esse é o motivo físico materialista, o que é certo, o que é óbvio, mas tem uma motivação por trás disso. O que motivou você a ir nesta festa sem um casaco, ou sair na rua sem o guarda-chuva, ou chegar nessa festa e entrar em contato com aquelas pessoas que tinham a gripe? Esse é o motivo. Esse é o motivo além do motivo físico. É o motivador, o que levou você a entrar em contato com aquele vírus, o que levou você a baixar o seu sistema imunológico, que estava alto antes de sair no frio. Então, por que você saiu no frio? Por que não foi de casaco? Por que teve que passar por aquilo? Então, para entender qualquer coisa que acontece no plano físico, que acontece com a gente aqui, com o mundo, a gente tem que entender que algo estava acontecendo antes em outros planos mais sutis. E que nestes planos, alguma coisa estava se desenvolvendo e que, eventualmente, passou para o plano físico. A infestação, ela se dá por motivos óbvios aqui no plano físico. Porém, o motivador energético, o motivador que fez com que você fosse morar exatamente naquela casa, ou o motivo pelo qual você tem comida espalhada pela casa, açúcar, doce, ou buracos na parede. Por que a sua parede tem buracos? Por que tem bolo espalhado pela sua casa? Por que você mora exatamente naquele lugar específico? Por que você está passando por aquela infestação e o vizinho da outra rua não está? Então, a gente tem que buscar o motivo inicial, a gente tem que buscar na metafísica. Vamos entender agora a essência das formigas, né? As formigas, elas são insetos que vivem em coletividade. E isso significa que elas têm uma alma em comum. Então, cada formiga, elas não têm um espírito separado, elas não têm uma alma cada uma. É um grupo de formigas e elas funcionam como uma alma coletiva. Então, elas não têm um corpo astral desenvolvido. Elas juntas são esse corpo semi-astral, né? Elas são essa energia juntas. Então, mesmo se você separar uma formiga desse grupo de formigas, aquele grupo continua mantendo-se como uma alma. Então, vamos supor que uma dessas formigas morre, ou que você mate uma dessas formigas. O corpo ali da formiga, do grupo de formigas, continua ali como uma alma coletiva. Então, elas estão ali vivendo e absorvendo toda essa experiência aqui no mundo físico, né, do instinto. Agora, como eu falei, elas não têm um corpo astral desenvolvido. Elas não são, cada uma das formigas, um corpo astral separado. Elas transitam ali no mundo energético. A contraparte delas, física, nesse mundo energético, é esse sistema de éteres. Então, esse sistema de éteres das formigas, ou seja, essa alma coletiva que elas têm, é muito parecido, frequencialmente, com aquilo que a gente pode ver na nossa aura
relacionado à alegria, à felicidade, à gentileza e principalmente à doçura. Então, quando a gente tem esses sentimentos de doçura, de gentileza, de carinho, nós exalamos na nossa aura essas frequências. Como a gente tem essas energias, vamos chamar assim, de carinho, de gentileza, tanto à nossa volta quanto na nossa casa, as formigas vibram, vamos dizer assim, também naquela frequência muito parecida com esses sentimentos que eu acabei de falar. Quando você está tendo uma infestação daqueles animais, daqueles insetos na sua casa, significa que eles estão fazendo por você o que você não faz por você. Ou seja, se na sua casa não tem carinho, se não tem gentileza, se não tem doçura, as formigas vão aparecer para compensar aquilo ali. E por que elas aparecem ali, então, para compensar? É porque na natureza, tanto na natureza física, quanto nas outras dimensões mais próximas aqui da Terra, tudo acontece no sentido de equilibrar. Então, há um equilíbrio muito grande. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito depressiva, se ela conversar com uma pessoa muito alegre, no fim da conversa, essa pessoa que está muito alegre, ela não vai estar tão alegre assim no fim da conversa. E a depressiva vai melhorar um pouquinho no seu humor. Por quê? Não é porque a depressiva roubou alguma energia ou felicidade da outra, mas é porque nessa interação tudo tende-se a equilibrar, né? É o equilíbrio, é o que a natureza busca, é o que a evolução busca, né? É o equilíbrio sempre. Então, existe esse equilíbrio energético que é natural, do positivo e do negativo, eles tentam se equilibrar. Como na sua casa não está tendo, naquele ambiente, não está tendo aquela energia, por exemplo, da doçura, ou aquela energia do carinho, da gentileza, da alegria, do prestar atenção em alguma coisa com carinho, as formigas elas são atraídas para ali, naturalmente, porque elas vão tentar reequilibrar aquele ambiente. É claro que elas não fazem isso de propósito, né? Elas são atraídas naturalmente, é um processo natural, da natureza extrafísica, tanto quanto a física quanto a extrafísica, mas a gente está falando aqui de extrafísico. Essas formigas, elas vão lá infestar a sua casa. É claro que para você aqui no mundo físico, aquilo ali é uma coisa ruim, né? Você não quer ter vários insetos na sua casa, né? Passando por cima da sua comida, passando por cima da sua mesa, em todo lugar. Mas energeticamente elas estão fazendo esse trabalho por você. E aí você pode, né, quando estuda a metafísica, você entende, já entendi o motivo pelo qual elas estão aqui. O motivo físico, a gente sabe, tem comida espalhada, é o clima, tem buracos na parede, mas o motivo que gerou a ida daquelas formigas ali, o motivo que permitiu com que você tenha buracos nas paredes ou viva naquele clima, ou espalhe toda aquela comida ali pela casa, ou qualquer outro motivo que seja, elas estão indo ali para balancear, para equilibrar aquele ambiente. Como que você faz para evitar essa proliferação, essa infestação, né, de insetos, de formiga no caso? Você tem que doar para esse ambiente aquilo que está faltando nesse ambiente, né? Então, esse ambiente, ele precisa de carinho, ele precisa de alegria, ele precisa de doçura. Não é só questão de limpar o ambiente. Vou limpar, deixar limpo, né? É questão de enfeitar o ambiente, de passar bons momentos naquele ambiente, de fazer aquele ambiente bonito, de doar carinho, gentileza para aquele ambiente, né? Fazer aquilo ali do seu lar. Você pode colocar alguma coisa para enfeitar, você pode fazer uma oração ali, talvez, todos os dias, você pode colocar flores, quadros coloridos, alguma coisa que leve carinho àquele lugar, alguma coisa que faça você sentir aquela energia de doçura naquele lugar. Assim você começa a doar naturalmente aqueles éteres para o lugar. Então, as formigas não vão ter que fazer isso por você, porque você já está fazendo. Por exemplo, uma pessoa que come muito doce, que tem muito doce pela casa, bolo, a gente sempre associa, né, as formigas ao doce. Então, uma pessoa que está comendo muito doce é porque ela não tem doce dentro dela, então ela está compensando. Ela não tem aqueles hormônios o bastante, né? Então, ela não se sente tão bem. Então, ela tem que comer muito açúcar para ficar feliz, para se sentir feliz. Então, é uma compensação que a pessoa está fazendo, né? Quando ela come muito doce, muito açúcar. Então, é isso mesmo que as formigas, às vezes, fazem. Eu acho que muita gente pode correlacionar as formigas com trabalho, né? Porque elas trabalham em equipe e elas estão sempre ali carregando as comidas e fazendo tudo umas pelas outras. Mas, na verdade, o principal aspecto energético da formiga é a doçura, né? A doçura no sentido do carinho, no sentido do amor, do
desprezo. Este é o aspecto da formiga, né? Por exemplo, as abelhas são muito mais ligadas ao trabalho e à maternidade e à beleza. E as formigas, elas são muito ligadas no sentido energético, né? Aqui no sentido extrafísico, à doçura, à alegria, à felicidade. Não vamos matar as formigas com inseticidas ou com nada, não vamos matar da chinelada, nem nada, porque a gente só vai reafirmar aquele estado de desprezo, aquele estado de infelicidade. E não vai adiantar, né? Porque vão vir outras formigas ou outros insetos, ou outras coisas na casa vão acontecer. As formigas, elas só estão ali porque a natureza as levou ali para compensar alguma coisa, né? A natureza está tentando equilibrar as coisas. Então, se você tem uma infestação, não é o caso de ter 2 formigas e minha cozinha está muito triste. Não, mas é uma infestação, né? Assim, todos os dias, muitas formigas, você já tentou algumas coisas. Lembrando que a mesma coisa que acontece na sua casa é assim na natureza. Então, onde você tem muitas formigas em alguma parte da natureza, assim, numa floresta, aquele lugar ali está sendo equilibrado. E a mesma coisa acontece com outros insetos, outras infestações. Então, por exemplo, aranhas, se você tem uma infestação de aranhas na sua casa, né, tem várias aranhas e teias em vários lugares, qual é a energia das aranhas? A essência. E quando eu digo essência, é o que gerou, né, o porquê da aranha existir, né? Aonde que elas estão evoluindo, né? As aranhas, elas têm essa energia, né, essa essência que as gerou, que as sustenta, é uma energia de trabalho, mas é um trabalho intelectual, não é um trabalho só físico, é um trabalho que depende de motivação intelectual, que depende de pensamento, de raciocínio. Por mais que elas não raciocinem, essa é a essência dela, é uma essência muito parecida com aquilo que a gente projeta quando a gente está raciocinando e trabalhando em alguma coisa. Então, quando você tem essa infestação de aranhas na sua casa, na verdade, o que é isso? Em alguma parte da sua casa, ou talvez na casa inteira, é porque aquelas aranhas estão compensando aquela energia que não tem ali. Lembrando que as aranhas também vivem em coletivismo. Mesmo que a gente ache as aranhas separadas uma das outras, ou a gente fale, essa espécie aqui é uma espécie que vive sozinha, ela não vive em grupo, mesmo assim, essa aranha, ela serve como uma alma coletiva com várias outras aranhas. Então, a aranha, ela não tem um corpo espiritual, ela não é um espírito ainda. Ela é um espírito junto com muitas outras, mesmo que estejam a vários metros de distância e elas nunca se vejam, né? Nunca interajam uma com a outra. Então, insetos normalmente vivem em coletivismo, tá? Então, eles são uma alma coletiva. O que acontece é que essas aranhas, como elas vibram nessa energia, vamos dizer, de intelectualidade ligada ao trabalho, ligada à ação ou ligada ao estudo, quando elas estão na sua casa, infestando ou em vários lugares da sua casa, significa que elas estão levando aquela energia de intelectualidade àquela específica área. Então, o que isso significa? Que você não está trabalhando intelectualmente naquela área. Significa que você não está pensando, raciocinando, que não está trabalhando ou estudando naquela área. E que aquela área está necessitada dessa energia, do trabalho, do estudo, né, da leitura, do desenvolvimento intelectual, do projeto, né, de fazer um projeto, fazer um plano. Então, o que você deve fazer? Matar as aranhas? Não, porque isso só vai levar mais daquela falta de energia àquele lugar. Outras aranhas vão aparecer, ou talvez outros insetos, ou outras coisas vão acontecer na sua vida, né? Porque ele tem um desequilíbrio energético. Você tem que fazer naquela área ali, é claro, você vai limpar a área. Eu sugiro mudar os móveis de lugar. Então, vamos supor que está tendo uma infestação na sua sala. Mude os móveis de lugar, limpe tudo, mude os móveis de lugar, compre quadros diferentes, porque sempre é o que você exala ali energeticamente. Então, assim, você tem que ter uma perspectiva diferente, mas principalmente estude naquele lugar ou planeje algo naquele lugar. Então, se você for fazer compras, vá com um papelzinho ali e faça a lista ali, naquele lugar onde está tendo a infestação. Porque fazer uma lista, escrever alguma coisa, ler alguma coisa, estudar, planejar algo, traçar algo, gera essa energia do trabalho intelectual, né? Do trabalho de raciocínio, de planejamento. E aí você doa naturalmente essa energia para o ambiente. E aí as aranhas não mais serão atraídas para esse lugar, porque elas não vão mais precisar compensar
aquele lugar com a energia que está faltando, porque você já está doando aquela energia para o lugar. As aranhas, elas são muito úteis nesse sentido. É claro que aqui no mundo físico a gente não quer ter aranhas na casa, a gente não quer ter aranhas perto da gente, mas energeticamente elas estão fazendo um favor. Sem saber disso, é óbvio, mas elas estão. Então, para você se livrar dessa infestação, você tem que doar para aquele ambiente o que está faltando e que a natureza tentou compensar. Claro que não dá para falar de todos os insetos aqui. Os insetos, eles são essa energia sutil da natureza natureza extrafísica. E eles sempre aparecem para compensar, esteja na natureza ou na sua casa. Então, por exemplo, o exemplo das aranhas, na floresta, bem afastadas de todo mundo, elas estão fazendo o mesmo trabalho. Então, naquele ambiente ali, elas estão fazendo com que outros insetos e fazendo com que os animais e que toda aquela energia ali da floresta ou daquela específica região da floresta trabalhe a intelectualidade. Aí você vai perguntar, nossa, mas insetos não são intelectuais de forma alguma, mas eles estão desenvolvendo um instinto físico, né, relacionado ao planejamento, né? Então, se você for ver, por exemplo, uma teia de aranha, ela é planejada, né? Ela tem todo um plano ali. Então, aquilo ali é instintivo. Então, quando a gente fala em intelectualidade, não é só uma questão de ter um cérebro e pensar e fazer uma conta matemática. É uma questão de usar um instinto de forma intelectualizada, mesmo não tendo intelecto, né? Ou seja, uma teia de aranha, ela não é aleatória. Uma teia, ela é traçada, né? O instinto, ele não é aleatório apenas. Ele tem um certo planejamento que já é natural, já é instintivo. Tanto os insetos na sua casa infestando ou na natureza, ou seja, onde for, eles vão levar o equilíbrio para aquele lugar. E esse é o nível evolutivo que eles estão nesse momento. Mais uma vez, não mate os insetos, não tente usar inseticida, porque isso talvez não vá resolver o problema. Tente mudar sempre que você vê alguma infestação de insetos. Tente se perguntar o que esses insetos estão fazendo aqui. Tá tendo um desequilíbrio energético aqui. Eu vou tentar mudar. Então, tente ser uma pessoa mais doce, mais tolerante com as outras pessoas. Tente perdoar mais, tente ter menos ciúme. Tente ter pensamentos um pouquinho mais elevados, entendeu? E fazer o bem para os animais, para as pessoas, para o mundo. E aí você vai ver que as energias que você exala, né, vamos dizer assim, ao ambiente vão ser cada vez mais bonitas, cada vez melhores. E aí nenhum inseto vai ter que vir para repor aquela energia. Esse é o motivo real, né? Aquele motivo inicial, né? A metafísica do motivo. E eu acho que é bem importante a gente falar. A gente entende os motivos físicos pelo qual a infestação vai acontecer. Então, por exemplo, se tem infestação de aranhas na sua casa, a gente pode dar explicações. É porque tem muitos mosquitos. Então, quanto mais mosquito, mais aranha para pegar. Ou senão eu moro aqui perto do mato, e aí por isso que tem muita aranha, porque eu moro perto do mato. Mas a questão é, por que você mora perto do mato e não no 30º andar de um prédio? Por que você mora naquela região? Por que tem muito mosquito ali na sua casa, ou onde você mora? Por que a sua casa é de telha e ela não é fechada? Sabe? Então, embora tenha os motivos físicos, por que você vive naquela condição e outra pessoa não vive naquela condição? Aí que a gente vê onde está faltando, onde não está. Tá? Então, a gente está falando aqui do motivo extrafísico, o motivo sutil, o motivo inicial, que gerou aquela razão física.